Som. Ei. Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma edição da série de diálogos da PUC-Rio. O tema de hoje será De Francisco a Leão XIV, Transição e os Desafios para a Santa Sé. E para participar deste encontro, convidamos o reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Antônio Pedroso, o embaixador do Brasil junto à Santa Sé, senhor Everton Vieira Vargas, e a diretora-presidente do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE, senhora Júlia Dias Leite. E agora, para iniciar essa série de diálogos, passo a palavra ao reitor da PUC-Rio. Bom dia a todos. Como já foi anunciado, nós temos uma imensa alegria de receber o embaixador Everton Vieira Vargas, que aceitou gentilmente de estar conosco nessa manhã, nessa jornada, eu diria, e participar dessa série chamada Diálogos, né, da Reitoria. O tema é um tema mais do que atual e que será tratado por alguém que viveu em primeira pessoa, todos esses acontecimentos de Francisco a Leão. Então, o embaixador presente por função e com grande experiência junto à Santa Sé, ele vai poder nos falar sobre esse tema tão importante. O contexto também dessa visita, acho que eu posso anunciar, é que nós vamos celebrar, não é, os 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e Santa Sé, e a PUC-Rio está se colocando a serviço da Embaixada, exatamente para apoiar as iniciativas da Embaixada. Então, nós estamos preparando todo o material de design, e também vamos nos colocar a serviço da Embaixada para celebrar esse acordo, enfim, essas relações diplomáticas que são tão importantes, dada a história e também todo o contexto e o peso também que o país tem em relação à Santa Sé. Então, eu quero assim agradecer muito, explicando esse contexto. Quero saudar as pessoas presentes, né? Tem muitas pessoas presentes, amigos da PUC, temos diplomatas, né? Então, o cônsul do México, acabei de conhecer. Se tem mais algum, não conheci ainda, mas não reconheci ainda, mas são todos muito bem-vindos. Temos professores, temos diretores de departamento, vice-reitores, decano. Então, acho que está bem representada aqui a universidade, alunos também, e tudo sendo transmitido pelas nossas mídias. Uma última palavra, uma palavra também pessoal, né? Quero agradecer o embaixador porque me recebeu, né, lá na embaixada, e acho que foram 2 vezes, se eu não me engano, algo assim, e temos tido assim conversas muito cordiais, e exatamente no sentido de que a Universidade Católica, uma universidade pontifícia, ela tenha que se colocar a serviço mesmo, né, da Igreja, e, sobretudo, nesse nível de diálogo tão importante que é o nível diplomático. No contexto mundial, não preciso dar muitos detalhes sobre isso, acho que nós nunca estivemos tão convencidos da importância da diplomacia e do método, né, que a diplomacia implica, que é o diálogo, que são as negociações bilaterais, multilateralismo, enfim. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós temos que honrar, né, essa grande missão que é a diplomacia e a capacidade no mundo de se dialogar, de se conversar sobre todos os temas. E fazemos memória, nesse sentido, aos grandes problemas da humanidade. Tanto Francisco quanto Leão estão Francisco esteve, mas o Papa Leão está profundamente implicado e preocupado com os grandes problemas da humanidade. Então, celebrar a diplomacia significa celebrar a possibilidade de diálogo, a força que existe quando as nações se colocam, de fato, numa atitude assim
de busca de soluções as melhores para os países e para o mundo. Acho que isso é muito importante também frisar como Universidade Católica. E quero também falar da presença aqui da Júlia, que é a presidente do SEBRE, não é? Então, está nos honrando. Essa atividade é uma atividade em parceria com o SEBRE, que é um grande parceiro nosso. Então, eu quero passar o microfone para a Júlia. Eu não preciso dizer bem-vinda, porque vocês são de casa, né? Cada vez mais de casa. E a nossa parceria é uma parceria extraordinária, que está fazendo um bem enorme. E eu quero agradecer muito e desejo assim que a gente possa continuar nesse caminho. Então, obrigada, Júlia. Passo para você a palavra e depois nós vamos ouvir, claro, o nosso embaixador. Obrigada, Padre Anderson. Bom, primeiro é uma grande alegria para o SEBRE ter esse evento conjunto com a PUC e receber aqui nosso querido e amigo embaixador, Everton Vargas, que eu também tenho tido a alegria de visitá-lo em Roma, quando eu tenho ido. E dizer que o SEBRE e a PUC, né, já desde o ano passado, a gente criou essa parceria, a gente agora faz parte do ecossistema da PUC. A gente também está montando aí um grande corredor cultural que vai desde o Jardim Botânico até a Rocinha, todas as instituições que estão aqui na Gávea. E até o final do ano a gente vai inaugurar a nova sede que pertence à PUC, que é a antiga casa dos jesuítas da PUC, e a gente vai abrir, vai ter uma capela do Vic Muniz, vai ter um jardim de esculturas, e vai ser um espaço para muitos debates, diálogos entre SEBRE, PUC e várias instituições internacionais. Então, fica aqui um convite, estou muito alegre de poder abrir até o fim do ano esse novo espaço. Dizer que esse aqui é um dos diálogos que a gente fez um também no início do ano com o embaixador André Corrêa do Lago, para falar sobre COP, e a ideia é que a gente tenha esse encontro permanente aqui, e depois, quem sabe, na futura nova sede, que vai ser esse projeto conjunto. E agradecer muito o embaixador Everton por estar aqui conosco, e vou pedir para quem que vai ler o currículo dele, né? Ele também é um grande conhecedor na área de meio ambiente, né? Trabalhou como assessor internacional do governo do Pará. Então, talvez ao final pode também dar alguma palavrinha sobre esse tema tão importante. Então, muito obrigada a todos e a presença de vocês aqui. O senhor Everton Vieira Vargas é diplomata brasileiro e atual embaixador do Brasil junto à Santa Sé, no Vaticano, desde 2023. Nascido em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, em 23 de janeiro de 1955, senhor Everton Vieira Vargas tem uma longa carreira no Itamaraty, tendo ocupado diversos cargos importantes, como embaixador do Brasil na Alemanha, na Argentina e em Bruxelas, junto à União Europeia. Ele é formado em Direito e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, além de possuir Master of Arts em Relações Internacionais pela Universidade de Boston. Senhor Everton, seja muito bem-vindo à PUC-Rio. Padre Anderson, Júlia, Padre Miguel, que eu conheço de Brasília, Toni Souza e Silva, meu colega de Itamaraty, professora Aspásia Camargo, Pedro Corrêa do Lago. Enfim, é um prazer enorme vê-los aqui. Agradeço muitíssimo pelo convite que me foi estendido. E é sempre uma honra vir à PUC. A PUC está, embora eu nunca tenha sido aluno aqui, mas numa pequena nota biográfica, quando eu fiz exame para o Instituto Rio Branco, foi a última turma que fez exame no Rio, a PUC tinha uma livraria. E era um dos refúgios, sobretudo para nós que vínhamos de outros estados, né, para adquirir bibliografia. Então, eu me lembro até hoje que havia uma apostila de história escrita por um professor, não esqueço o nome, mas que só tinha aqui. Então, viemos assim em bando, né, para comprar a dita apostila, mas havia uma diversidade de livros, informações e coisas. Então, agora, quando cheguei aqui, o rapaz do táxi me perguntou onde é que é. Eu digo, olha, eu não sei, eu tive que mais de 40 anos atrás, então
Eu não sei, só sei que é um lugar onde tem o busto do Kennedy, então é a única referência que eu tenho. Mas eu quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui. Essa instituição é, sem dúvida, uma das grandes instituições universitárias do Brasil. Nós vemos isso, seja no número de ex-alunos da PUC que ingressaram ou ingressam no Instituto Rio Branco, e eu vejo hoje também pelo prestígio que essa universidade tem junto à Santa Sé, né? O Departamento de Cultura e Educação da Santa Sé, que é um dos mais importantes, e tem, aliás, um prefeito que é um dos grandes amigos do Brasil, o cardeal Tolentino, de Portugal. Ele tece rasgados elogios à PUC pela qualidade do ensino, do corpo docente, da qualidade da pesquisa, e eu fico muito feliz em saber desta associação entre a PUC e o SEBRE, né? Eu acho que o Brasil precisa de instituições acadêmicas, de think tanks independentes, que pensem em política externa, porque hoje a política externa, o planejamento diplomático, que antigamente era algo limitado aos muros das chancelarias, hoje é algo que se espraiou, né? E envolve não só as chancelarias, mas envolve também professores, universidades e instituições de pesquisa e reflexão, como é o caso do SEBRE, que já tem embora uma instituição jovem, mas tem uma repercussão enorme, seja no Brasil, seja no exterior. Assim que eu fico muito feliz de estar aqui e conversar aqui com vocês. Brevemente, para dizer o seguinte, a minha intenção aqui não é fazer uma conferência formal. Eu pretendo falar um pouquinho, talvez uns 20 minutos, sobre esse tema sugerido do Papa Francisco ao Papa Leão XIV, e, em seguida, eu abriria a debate, perguntas, ponderações, enfim, para que nós possamos ter uma sessão mais dinâmica e mais fácil de... Eu preparei umas notas para me apoiar, mas eu não tenho a intenção de massacrá-los com uma leitura. Bem, eu creio que o primeiro dado que nós temos é o fato de que a eleição do Papa Leão XIV abre um novo capítulo na história da Igreja, por vários motivos, né? Ele é o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, ele é um Papa que fez uma longa carreira missionária na América do Sul, né, no Peru. Foi também superior geral da sua ordem, o que lhe deu não só uma experiência pastoral, mas também uma experiência administrativa extremamente importante e que foi muito realçada nas reuniões, nas chamadas congregações gerais que se reúnem antes do conclave. E, obviamente, que isto é algo marcante e inédito, e sob muitos aspectos, da mesma forma que havia sido o pontificado do Papa Francisco. O Papa Francisco tinha o diferencial de ser o primeiro Papa não europeu das eras moderna e contemporânea, o primeiro Papa jesuíta, nascido e criado no Terceiro Mundo, onde a desigualdade é o primeiro sinal do ordenamento social. E isso fez com que ele tivesse uma capacidade de
compreensão, uma leitura do mundo que era extremamente importante, até mesmo para a posição da Igreja no cenário internacional, né? Há uma coisa que, em geral, para quem está um pouco distante da Santa Sé, dos trabalhos do Vaticano, né, as pessoas muitas vezes, hoje de manhã mesmo, eu recebi essa pergunta de uma amiga, me disse, mas afinal de contas, o que é que vocês fazem lá? Eu digo, olha, várias coisas. A gente reza, isso é parte do job description, né? Então, você tem lá, tem várias missas, agora mesmo, dia 7 de setembro, eu estarei lá na Praça de São Pedro, na canonização do Carlo Acutis, né? E são eventos extremamente importantes para a gente ver. E é importante não só pela mensagem evangélica, mas também pelo sinal, pelo simbolismo que isso traz, né? A igreja não raciocina em termos de dias, meses ou anos. A igreja raciocina em termos de épocas, em termos de séculos, né? E isso é extremamente importante, sobretudo para um país jovem, como é o caso do Brasil, onde o nosso senso de história é talvez não tão aguçado quanto aquele que há em outros países. Na Europa, a própria Argentina é um país que tem, o México é um outro país que tem uma visão de história, né, talvez mais aguçada do que a nossa, né, por circunstâncias as mais diversas, porque cada país tem o seu desenvolvimento histórico, né. Então, o pontificado do Papa Francisco foi, como disse o padre Antônio Spadaro, que era um dos seus mais próximos confidentes e um dos principais intérpretes, digamos assim, da atuação externa do Papa Francisco. O padre Spadaro qualificou o pontificado dele como dramático. Isto é, houve um pontificado que se desenvolveu em meio a desencontros permanentes, né? Desencontros esses que decorreram muito, não só da marcha dos acontecimentos históricos, mas também pela forma como esses acontecimentos impactaram a Igreja e a própria administração da Igreja, né? A Igreja veio de dois pontificados relativamente longos, que foram os de Paulo VI e João Paulo II, né? E depois teve um pontificado que, para os cânones da Igreja, seria modernos, né? Os cânones modernos da Igreja seria relativamente curto, que foi o do Papa Bento XVI, mas isso fez com que o Papa Francisco tivesse uma atuação que realmente marcou muito, não só a doutrina da Igreja, inovando-a, né? Vide o caso da encíclica Laudato Si, da encíclica Fratelli Tutti, para citar duas, né? Mas também a própria atuação da Cúria, da Cúria da Igreja, né? Aí a Cúria tem um peso específico, porque é uma grande estrutura, né, para administrar uma população de 1 bilhão de pessoas. Quer dizer, não é uma coisa trivial, né? Não é um negócio que você reúne 3 ou 4 pessoas numa mesa de bar e resolve. Não é. Ali é algo que exige de todos uma presença importante. O Papa Leão XIV assume a Igreja depois de 2 eventos importantes. Quer dizer, esse fato de que ele foi o superior geral dos agostinianos, né? É o segundo Papa que vem de uma formação regular, né? Ou de uma obediência a uma regra, né? E ele é um
um sujeito que, nesse período, né, que ele foi superior geral, ele também conviveu com a cúria em Roma e, após deixar o arcebispado de Chiclayo, no Peru, ele foi ser o prefeito do dicastério para os bispos. Dicastério, no jargão do Vaticano, corresponde a ministérios aqui no Brasil, né? E ele tinha, nesse dicastério, uma posição chave dentro da igreja, porque passava pela mesa dele todas as indicações, nomeações de bispos no mundo. É óbvio que, para essa função, que é uma função, todos podem imaginar, uma função difícil, delicada, complexa, né? Para cada país, ele contava com uma equipe muito significativa, né, de assessores, inclusive vários cardeais brasileiros participaram dessas reuniões e coisas. Um deles é o nosso cardeal primaz, o Dom Sérgio da Rocha, que é o arcebispo de Salvador. E eu creio que isso faz com que este pontificado do Papa Leão XIV, que está recém no comecinho, apesar de que as pessoas dizem, mas já faz 3 meses, 3 meses, né, na história da igreja não é nada. 3 meses, a menos que haja um infausto, como foi o caso do Papa João Paulo I, mas 3 meses não é nada, né? Então, o que vai acontecer? Eu acho que toda essa bagagem que o Papa Leão XIV traz consigo, essa bagagem vai ser confrontada com uma acentuada violência no mundo. Eu acho que aí a situação internacional é muito relevante aí para acompanharmos a atuação do Santo Padre. A ordem e o caos, nesse contexto, estão distribuídos de maneira desigual. E colocam para o Vaticano, para a diplomacia pontifícia, o desafio de saber como regular a ordem e como controlar o caos. Se é que é possível você verdadeiramente regular a ordem e se é possível regular o caos, né? O caos, por definição, não seria regulável, né? Pelo menos me parece do ponto de vista filosófico. E são desafios, isso se conjuga com desafios universais, como as guerras que nós estamos testemunhando, né? Fala-se muito de Ucrânia, Gaza, mas você tem a África, por exemplo, tem um problema sério de convulsão, né? Nós temos também aqui na América Latina o problema da criminalidade, né? Isso não é uma guerra em sentido estrito, mas é algo que desafia todas as sociedades, né? E isso também é algo que preocupa a Igreja. Bem, e o grande desafio que hoje nós temos, né, para confrontar essas questões é o fato de que nós temos um crescente desrespeito ao direito internacional. Não que o direito internacional tenha sido, historicamente, algo muito respeitado ou grandemente observado. Eu acho que nós, pelo menos desde que eu entrei no Itamaraty, há mais de 40 anos, digo a vocês que, em momento algum, se pôde dizer que o direito internacional estava numa situação confortável dentro do mundo. Mas esse desconforto do direito internacional está intimamente ligado com o interesse dos poderosos de projetar e exercer a sua força frente às unidades ou os atores menos fortes da ordem internacional, né? Então, esse eu acho que é um ponto importante que vai marcar este papado,
ao lado do fato de que as religiões são, hoje, um fator relevante na moldagem e na definição das civilizações. O Papa Francisco deu uma grande ênfase ao diálogo interreligioso, né? E fez as viagens apostólicas que ele fez, por exemplo, seja ao Iraque, seja à Mongólia, seja a Papua Nova Guiné, né, a Indonésia, o Timor, né, tudo isso era resultante dessa percepção dele sobre a necessidade de um diálogo forte, permanente, construtivo, eficaz, né, entre as religiões. E ele praticou muito isso, né, não foi apenas uma figura de retórica. Então, eu acho que e isso aconteceu em meio a uma secularização do mundo e das relações internacionais, né? Nós vivemos um mundo cada vez mais secular, mas isto não quer dizer que o papel das religiões tenha sido minimizado ou que tenha perdido um pouco da sua relevância, né? E isso faz com que há uma espécie quase de oxímoro de que a vida cristã se desenvolve em meio à violência, né? Não que isso seja uma novidade, né? A vida cristã, historicamente, a Igreja se impôs, a fé cristã se impôs em meio a uma série de desafios, né, bélicos e que resultaram em algumas tragédias no mundo. Não nos esqueçamos disso, né? Mas eu acho que hoje o Evangelho, a mensagem de fraternidade, de amor ao próximo, exemplificada na parábola do bom samaritano, atuam como um contraponto à secularização, né? Recentemente passamos aí o domingo que se rezou a parábola, se leu no Evangelho a passagem a história, a narrativa do bom samaritano, né? E isso não só um contraponto à secularização, mas também um contraponto à banalização da violência entre os indivíduos. E eu acho que isso o Papa Francisco, o próprio Papa Leão, tem enfatizado muito. Isso, no discurso do Papa Leão, vem no bojo da sua ênfase na paz, que foi a primeira, digamos assim, a primeira mensagem que ele deu ao sair praticamente, eu sei que eu estou fazendo aqui um pouco de narrativa alegórica, mas no momento que ele saiu da Capela Sistina, né, eleito, né, a primeira coisa que ele disse ao mundo foi: a paz esteja convosco, né? E eu acho que isso é uma mensagem que vai certamente marcar o seu pontificado. Bem, há, eu diria, quatro elementos que valeria a pena pensar ou ter presente para a atuação do Papa Leão. Um é a questão do conflito, né, que é um elemento fundamental na avaliação da Igreja sobre as relações internacionais. Há uma acentuação das lutas internas, regionais, fronteiriças, lutas comerciais, né, problemas de desenvolvimento econômico, né, a questão da equidade, né, que é um tema extremamente importante, sobretudo quando nós tomamos essa questão da mudança do clima, né? A equidade digamos assim, uma das coisas mais cruciais para se resolver a questão do clima, né? O clima é hoje um problema grave e, na minha opinião, fazendo um pequeno
uma pequena nota de rodapé. Eu creio que a encíclica Laudato Si e a exortação apostólica Laudate Deo, elas entrarão para a história da Igreja com um peso análogo àquele da encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Eu não sou, devo dizer aqui uma coisa, eu não sou teólogo, eu não estudei no seminário, então tudo que eu disser aqui podem tomar com grande restrição, porque eu falo aqui do ponto de vista de uma pessoa curiosa, de uma pessoa informada, mas curiosa, e, portanto, qualquer coisa que eu diga aqui é sujeito a contestação. E eu acho que... Como? Pois é, exatamente. Teremos aqui, eu acho que não faltarão pessoas para me corrigir aqui. Mas eu acho que, então, o que acontece? Você teve, o Papa Francisco falava muito sobre a propagação da Terceira Guerra Mundial em pedaços, né? E isto, obviamente, mostrava da parte dele uma consciência sobre a dramaticidade do contexto e o dilema entre a utopia de um mundo melhor e a tragédia da demolição do mundo a ser evitada a qualquer custo, né? Sobretudo porque talvez nós nunca, depois de 1945, nunca a humanidade esteve tão próxima ao uso de armamento nuclear quanto nós estamos hoje. É uma coisa que, infelizmente, eu acho que ainda a imprensa, eu acho que os próprios meios acadêmicos, eu acho que deveríamos ter essa consciência de que o mundo está à beira de uma utilização não controlada das armas nucleares. E não controlada, eu quero dizer, por um fato fortuito. Você não precisa ter um planejamento, não, a gente vai explodir, não sei dia. Não vai ser outro lançamento sobre Hiroshima e Nagasaki. Isso pode ser o resultado de um evento, de um fato fortuito, né? Então, acho que esse é um grande... um ponto extremamente importante e que traz enormes desafios à busca e à garantia da paz. E como se garante a paz num cenário como este, né? Esse é um ponto de interrogação que me parece importante. Um outro tema que é também relevante nesse contexto é a questão das lutas por hegemonia. Eu acho que aí não há necessidade de grandes elaborações, porque basta ler os jornais e nós veremos que, qualquer que seja a interpretação que se dê aos eventos que nós estamos vivendo no mundo, né, Brasil inclusive, nós vemos que há uma fragmentação social, há conflitos internos ou regionais, acentuados por interesses políticos, econômicos, estratégicos, que procuram reforçar o poder nacional e, sobretudo, os interesses, né, individuais das nações, né? Então, há cada vez mais uma vontade de ter a prevalência do interesse nacional. E eu digo isso a vocês, inclusive, porque eu tive o privilégio que o meu tempo nessa terra me deu, de ver o final da Guerra Fria, quando eu estava nas Nações Unidas, na delegação do Brasil, e também eu participei da equipe brasileira que negociou a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima na Rio 92, que se teve aqui no Rio, né? E aquele momento, por exemplo, era um momento absolutamente mágico,
para todos nós, né? Todos nós sabíamos que estávamos frente a um novo momento e que havia ali a possibilidade de se poder construir um mundo melhor, baseado na lei, baseado nas instituições, baseado na vontade de um trabalho de coordenação entre os Estados. Infelizmente, isso não prosperou. Infelizmente, isso não prosperou. Algumas das coisas que aconteceram já despontaram na própria conferência. Por exemplo, a negativa dos Estados Unidos de assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica, né? Por outro lado, também as limitações que os países desenvolvidos tiveram no sentido de assegurar recursos financeiros novos e adicionais para enfrentar os desafios ambientais, né? E hoje nós temos muito essa visão, porque a questão do clima, o problema das emissões, etc., sim, tem emissões e coisas, mas se você vai olhar, por exemplo, recentemente eu li uma notícia que me pareceu muito, muito curiosa, né? Que já se está fazendo estudos sobre a quantidade de plástico que está presente no corpo dos seres humanos. Isso é uma coisa meio dramática, né? Eu nunca pensei que eu tivesse comido plástico em algum momento. Pelo menos não tenho registro disso. Mas é algo que está aí, porque diz que são micro elementos que se encontram no ar, se encontram na alimentação, etc. Então, olha, para você resolver esse tipo de problema, você só resolve com cooperação internacional, que foi a grande mensagem da Rio 92, mas que hoje, sobre a qual hoje eu sou muito cético, né? Eu acho que a cooperação internacional ainda está muito, muito restrita. Bem, a outra questão é o rearmamento que você vê no mundo, né? Na Europa hoje o que se fala é sobre a necessidade de reforçar as defesas dos países, e eu acho que provavelmente desde a Segunda Guerra Mundial ou desde o final da Guerra Fria, a Europa nunca esteve tão dividida em torno da necessidade de rearmamento. E rearmamento de todos os lados, né? Há um pensador italiano, Lucio Caracciolo, ele é editor de uma excelente revista sobre geopolítica que se publica na Itália, chamada Limes. E ele, no primeiro volume deste ano, de 2025, ele escreveu uma frase que eu achei muito boa e vale a pena repetir. A guerra, para terminar com todas as guerras, é a guerra pelo fim do mundo e da nossa espécie, né? Essa mensagem sobre o rearmamento tenta colocar isso, né, de que, não, vamos nos armar para terminar com as guerras. Mas, como? Quais são as consequências? E o que eu falei antes, qual é a consequência de um evento fortuito, né? Eu acho que isso é uma coisa relevante. E, por fim, eu acho que nós temos um desafio maiúsculo ao grau de civilização que nós atingimos, que é a questão da inteligência artificial. O Papa Francisco já estava muito voltado a isso. O Vaticano tem um dos grandes especialistas do mundo nessa área, que é o padre Paolo Benanti. E quando a primeira-ministra Meloni foi convidar o Papa Francisco para participar da reunião de líderes do G7 em julho do ano passado,
ela tinha uma relação muito especial com o Papa, né? Tanto que quando o Papa estava no Gemelli, ela foi a única pessoa, assim, fora da, pelo menos que eu saiba, fora da Cúria, que foi recebida pelo Papa, que foi autorizada por ele para ir vê-lo, né? E a Meloni tinha, assim, uma excelente relação com o Santo Padre, apesar de virem de polos diferentes, com formações distintas, né? Mas que ela foi visitá-lo para fazer o convite para que ele fosse até a Puglia para a reunião e que fizesse um discurso, né? E que aí ela perguntou, mas e o senhor quer falar? O senhor escolhe o que o senhor quer falar e coisa, olha, tem dificuldade. Ele disse assim, eu vou falar sobre inteligência artificial. E ele fez um discurso que eu recomendo a todos para lerem, porque é uma das melhores peças que nós temos sobre o que é a inteligência artificial, os desafios que ela coloca e o que ela representa para o futuro da humanidade. Então, acho que esse é um tema importante. O Papa Leão está muito ligado nisso, né? Então, eu vejo isso como uma coisa importante. Nós temos cataclismas associados hoje à noção de apocalipse, da guerra nuclear, às condições insuportáveis que podem ser provocadas pela mudança do clima, e que são obras humanas, né? Nós não temos a quem culpar, a não ser nós mesmos, né? E eu acredito que a noção antiga e moderna de apocalipse tem em comum o fim catastrófico do mundo que conhecemos e a instalação de um futuro ignoto. Não sabemos o que será do futuro com isso. Então, eu acho que esse é outro ponto que, em certa medida, nós já vimos em alguns discursos do Santo Padre, né? Já no discurso que ele fez aos chefes de missão diplomática, no dia, eu acho que 16 ou 19 de maio, na Santa Sé, no Palácio Apostólico, depois de ele ter sido eleito, ele já tocou nesse ponto. Eu acho que é algo que é relevante. O Papa Francisco não só reafirmou princípios que estruturam a ação da Igreja Católica, mas também ele buscou o adornamento na aplicação desses princípios. E esse talvez tenha sido, esse aspecto talvez tenha sido o mais controverso dentro do seu magistério, né? Mas ele ousou entrar em áreas onde eu acredito que, historicamente, os papas evitaram entrar. Se nós pegarmos, por exemplo, a Fratelli Tutti, veremos que há um longo espaço da encíclica dedicado ao multilateralismo, né? A importância das instituições internacionais, do papel dessas instituições, a vocação que elas devem ter, etc., né? E o Papa ele afirmou a importância de se garantir, e aí eu cito, né, garantir o domínio incontrastado do direito e o recurso incansável às negociações, aos mediadores e à arbitragem como propósito da Carta, como é proposto pela Carta das Nações Unidas, verdadeira norma jurídica fundamental. E o Papa levantou um aspecto que não é tão comum nós lermos nos estudos que se fazem sobre o multilateralismo, mas que me parece hoje haver um desiderato por parte de certas lideranças no mundo, que é a deslegitimação das Nações Unidas e dos seus agentes, né? Quer dizer, o multilateralismo é essencial para que o mundo não reverta a uma condição
digamos assim, de free for all, né? Que cada um faz o que bem entende, né? Porque isso seria certamente o caos. E o sentido das viagens apostólicas teve um pouco isso. E a própria ideia, que é, na minha opinião, uma metáfora lindíssima, que foi construída logo no começo do papado do Papa Francisco, que é o fato de que ele considerava a missão da igreja análoga a de um hospital de campanha, né? E essa condição da igreja, eu acho que mostra, inclusive, uma vocação, um resgate da vocação universalista da igreja, né? A igreja ela é muito maior do que Roma, que a Europa, e valorizou muito o empenho dos padres, bispos, consagrados e leigos, onde a fé católica mais prospera. E esse foi um dos objetivos, na minha opinião, mais salientes dessas viagens que ele fez. Quer dizer, quando ele foi à Indonésia, por exemplo, que ele saiu da Catedral de Jacarta e passou por um túnel que levava à grande mesquita de... Aquilo ali tem uma simbologia, né, que eu acho que é importante que todos nós tenhamos, independente de sermos católicos ou de sermos praticantes, etc. Mas eu acho que é algo, na minha opinião, muito significativo daquilo que o gesto representa em relação ao discurso, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. O fortalecimento desse diálogo interreligioso, né, reafirmou o papel da igreja como palavra, mensagem e colóquio, que foi muito colocado pelo Papa Paulo VI, né, na esteira do Vaticano II, etc. Né. Bem, procurando concluir aqui, eu quero dizer o seguinte: eu acho que a ênfase na paz não é apenas uma ênfase na ausência de conflito nem trégua. O Papa Leão XIV vê isso como um dom de Cristo, e ativo e envolvente. Daí a citação de João, quando ele fez o seu discurso logo depois da eleição, em que ele relembrou o versículo "Dou-vos a minha paz", né? Então, acho que isso é um fator muito importante e é muito frequente, é uma referência muito frequente ao se apresentar às plateias com a qual ele se encontra. A paz vai além da linguagem, envolve o espírito, constrói-se no coração, como ele mesmo já disse uma vez. Eu creio que um outro aspecto importante que ele tem realçado é a questão da justiça. Corrigir os desequilíbrios e desigualdades como condições indignas de trabalho, fragmentação e conflitos na sociedade. Isso, para ele, é muito importante. Nós veremos isto crescer à medida que o tempo vai passando, né? Talvez aí na encíclica, na primeira encíclica que ele faça, que ele escreva, na primeira exortação apostólica. Eu acho que tudo isso nós vamos ter algo importante para ver. E, por fim, o Papa Leão está muito voltado à questão da verdade, né? Porque ele realça muito a questão da autenticidade das relações, que pressupõe premissas objetivas e reais de comunicação, mesmo com linguagem franca que provoque uma incompreensão inicial.
Para ele, a verdade é o encontro com a própria pessoa de Cristo, que vive entre nós e permite-nos de enfrentar com maior rigor os desafios do nosso tempo. Eu vou terminar com uma única digressão agora, saindo do texto, que é o seguinte: no ano que vem, em 2026, nós vamos celebrar os 200 anos das relações entre o Brasil e a Santa Sé. Em janeiro de 1826, o Monsenhor Francisco Azevedo, que foi enviado pelo Império Brasileiro ao Vaticano para negociar o reconhecimento da independência, entregou suas credenciais ao Papa Leão XII, que as aceitou depois de um processo, claro, de preparação. Ele chegou lá em agosto de 1826, e nessa negociação o Francisco de Azevedo Vidigal disse que a grande missão dele era fazer com que o regime do padroado, que vigorava aqui no Brasil, fosse transferido para o imperador do Brasil. E, claro que Pedro I não ia deixar este elemento extremamente importante. Não nos esqueçamos que, naquela época, a Igreja e o Estado estavam unidos. Mas deu mas ao momento que o Papa aceitou isto, foi algo de enorme importância para consolidar as relações do Brasil com a Santa Sé. O Brasil é hoje o quarto país com relações mais longas com a Santa Sé. São França, Espanha, Portugal, Brasil. Então, nós, no ano que vem, pretendemos, no Vaticano, fazer uma celebração importante, porque eu acho que é um evento que nós temos que celebrar. Nós temos o papel da Igreja na formação, na identidade brasileira é único. E acho que muitos desses princípios que hoje que o Papa Francisco defendeu, que o Papa Leão XIV defende, enfim, a história da Igreja no Brasil é uma história de construção. Eu acho que é isso que nós temos que olhar, né? E eu estou lendo, aliás, uma biografia do Padre Vieira, que era uma figuraça, né? Tem um colega aí que, sabe, eu acho que está precisando escrever mais sobre ele, porque o que ele conseguiu fazer, né? Ele era o sujeito de 7 instrumentos, né? E uma das coisas que nós pretendemos fazer no ano que vem é exatamente um grande seminário sobre o Padre Vieira, tentando mobilizar aqui a PUC, mobilizar lá em Roma, porque eu acho que isso nos ajuda a compreender um pouco o papel que a religião teve, cada qual no seu momento, evidentemente, né? São momentos históricos, nós podemos, às vezes, questionar certas coisas, mas vejamos o momento histórico em que a gente vivia, em que o mundo vivia, né? Então, acho que isso é um elemento importante. Eu vou ficar aqui, eu me coloco à disposição de todos e de cada um para comentários, questionamentos e ponderações. Muito obrigado. Isso, então, já agradeço, extraordinária a sua contribuição, suas palavras. Quero agradecer muito por relevar a figura do Papa Francisco, né? Acho que essa expressão, um papado dramático, porque foi um Papa que assumiu o drama mesmo do mundo e da humanidade, né? O papado é um reflexo do que o Papa assume como prioridade. Então, foi um homem que assumiu o drama mesmo da humanidade nas suas vertentes aí mais complexas, os grandes problemas. Então, muito bom
diante de uma visão, às vezes, histórica, que a gente vira a página, já esquece, né? Conservar essa consciência da grandeza do Papa Francisco, do seu pontificado, é muito importante em termos, eu diria assim, históricos, internacionais, e o papel da Igreja, que se tornou muito mais relevante, eu não tenho nenhum medo de dizer isso, com essa ação forte do Papa Francisco. E sem esquecer que o Papa Leão é um fruto de Francisco, né? Foi o Papa Francisco quem preparou, o escolheu, o colocou em lugares estratégicos. Eu sou jesuíta, se tem uma coisa que a gente tem que entender, né, o Padre Miguel está aqui, é o pensamento estratégico. Santo Inácio tinha pensamento estratégico. Então, foi o Papa Francisco quem olhou para o cardeal Prevost, na época era Padre Prevost, e o colocou primeiro em uma diocese, depois o levou ao Vaticano, ou seja, foi todo um caminho, né? Eu costumo dizer que o Papa Francisco não escolheu o sucessor, seria absurdo, mas ele preparou um perfil, né? Então, eu queria agradecer também, acho que foi muito importante. E o senhor nos traz, embaixador Everton, eu acho que é algo que, não sei se os outros embaixadores têm, mas essa visão temporal, né? Essa temporalidade outra que o Vaticano traz. Achei extraordinária essa expressão, que a Igreja, de fato, ela pensa não em dias, meses, mas décadas, eu diria, séculos, né? É muito importante, acho que é um elemento fundamental entender essa temporalidade, por isso os movimentos históricos e o peso que tem esse trabalho. Então, maravilhoso todos os desafios que foram colocados, né? E a sua capacidade de nos trazer assim à mão essa leitura serena, portanto muito perspicaz e dos desafios, né, daqui para frente, né, num contexto complexo e que nós estamos observando e, claro, vamos apoiar o Papa. Paz, justiça e verdade, né, 3 pontos aí, 3 chaves de leitura de um Papa de uma outra ordem religiosa, é o segundo Papa de uma grande ordem, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso também, né? A ordem da Companhia de Jesus, agora a ordem agostiniana. Então, esse é o elemento que tem que ser observado, mas esses 3 pontos, paz, justiça e verdade, falam de uma grande formação agostiniana, de uma experiência pastoral extraordinária no meio dos pobres e de uma grande mensagem. Verdade é Santo Agostinho, evidente, não é? Eu vou convidar a PUC para a gente reler as confissões. E não só as confissões, mas outros livros também importantes de Agostinho, para entender o pensamento do Papa. Justiça, experiência que ele teve no Peru, América Latina, naturalmente, e a paz é a grande mensagem. Queria abrir agora o microfone para quem quisesse fazer algumas perguntas ou interagir com o embaixador. Por favor, fique à vontade. Olha, a ideia de fazer um curso sobre a obra de Santo Agostinho, etc., me parece interessantíssimo. Eu mesmo seria um interessado. Mas eu quero sugerir que vocês, se possível, pensassem em fazer algo que se pudesse recuperar na internet, porque eu acho que é uma das... Eu acho que para quem se interessa sobre o mundo, independente de uma visão teológica ou religiosa, né? Mas as Confissões de Santo Agostinho são das primeiras, se não a primeira grande autobiografia de alguém, né? Na verdade, ele queria escrever mais sobre a biografia de Deus, né? Mas ele, né, conseguiu colocar também muito da sua convicção. Então, fica aí a ideia. Embaixador, que feliz coincidência, né? Nós estivemos conversando tanto pelo telefone, eu dizendo da saudade que eu sentia das nossas conversas, e, de repente, a Júlia me convida para esse encontro extraordinário. E, ouvindo tudo o que eu ouvi aqui, o que me fica é que nós estamos vivendo um momento disruptivo, de grandes mudanças,
onde o problema espiritual tem que estar no centro do debate. Nós não conseguiremos domesticar as feras da inteligência artificial, da ganância, do gosto pelo dinheiro e pela economia, nada disso que faz parte do nosso contexto mundial e dos valores mesmo contemporâneos de melhoria da qualidade de vida, sem contemplar essa dimensão espiritual da justiça, da comunhão. E você tocou aqui numa palavra mágica para mim, que a Júlia sabe que é a obsessão da minha vida. Eu estou há 1 ano mergulhada na ideia do adornamento. E você pronunciou essa palavra muito rápido, mas, para mim, ela tem um alcance extraordinário, porque o adornamento não é uma revolução, não é uma contra-revolução e não é um golpe de Estado. Então, o que ele é? Né? Ele é uma comunhão para mudar alguma coisa, mas não mudar um pouquinho aqui, outro ali, para mudar a visão das coisas, né? O paradigma, para mudar o modo do relacionamento. E a igreja, evidentemente, tem um papel enorme com essa magia da palavra, né? Então, eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso, sobre o que lhe inspira essa palavra adornamento. Professora Aspásia, muito obrigado. Prazer enorme em vê-la aqui. Já tivemos várias interações no passado sobre os mais diversos assuntos, e este é um assunto também fascinante, que eu acho que, concordo com a senhora, que essa dimensão espiritual é algo que está aí, e que eu acho que as sociedades estão cada vez mais sintonizadas com essa dimensão, né? O adornamento não é algo, claro, do ponto de vista da história da igreja, enfim, talvez seja uma ideia mais recente, né? Porque ela começou com o Vaticano II, né? O João XXIII tinha exatamente essa visão de convocar um concílio para repensar a igreja. Mas a igreja teve vários adornamentos, né? Este ano mesmo, o Papa, inclusive agora no final de novembro, irá a Niceia, para os 1700 anos do Concílio de Niceia, que eu comecei a ler um livro exatamente para saber um pouco mais. O Vaticano tem essa vantagem, que você vai para lá e você é confrontado com ideias que na sua vida cotidiana, pelo menos na minha, eu nunca havia sido provocado, né? Então, quando já o Papa Francisco havia anunciado que iria a Niceia, eu digo, bom, eu tenho que saber o que ele vai fazer lá, né? Porque o que é que ele vai dizer lá, né? Então, eu acho que mas, por exemplo, Niceia foi um adornamento, né? A Rerum Novarum foi um adornamento, né? Mas talvez o Concílio Vaticano II, que é mais próximo de nós, né, afetou a própria estrutura da igreja e coisa, ele tenha sido um momento particular aí dentro da história da igreja. Eu acho que o adornamento hoje vai passar por uma igreja menos espectadora e mais participante. E eu acho que, não obstante as diferenças de estilo que existem entre o Papa Francisco e o Papa Leão XIV, nós vamos ver o Papa Leão XIV muito ativo, particularmente na agenda internacional. E com claro, com a sua personalidade, que ele é um homem mais contido com as palavras e coisas, mas ele não deixará de apontar os problemas, apontar a sua discordância, sempre mantendo abertas
as vias para o diálogo. Esse aliás, é uma outra palavra que ele tem usado muito nos sermões, nas declarações dele, de que é necessário retomar o diálogo, né, na sociedade. E isso é verdade, porque nós, infelizmente, eu acho que o mundo moderno, com a facilidade das comunicações que nós temos, internet, etc., eu acho que nós perdemos um pouco a noção de um diálogo mais profundo, mais refletido, etc. Nós tendemos hoje a olhar as coisas do ângulo um pouco daqueles 144 caracteres que havia no Twitter originalmente, né? E não é por aí. Não, eu tive um professor, eu estudei em colégio marista, eu tinha um professor, que era um irmão marista, professor de matemática, que sempre dizia assim, os resumos só servem a quem os faz, porque eles sabem o que está por trás, né? Então, acho que é um pouco por aí. Eu acho que nós não podemos nos resignar a uma ideia, digamos assim, de resumo, uma ideia de sumarizar o conhecimento e sumarizar as opiniões. E acho que esse adornamento vai por aí. Eu acho que nós vamos precisar compreender melhor as sociedades, compreender melhor os desafios, né? Cada país tem um desafio, né? Vocês forem olhar do ângulo das relações internacionais, por exemplo, aqui na nossa região da América do Sul, da América Latina, né? Há 15, 20 anos atrás, as nossas perspectivas eram completamente distintas. Hoje são outras, né? Independente de como nós queiramos classificar isso ou ler isso, mas é aquele negócio, nós estamos todos neste continente, ninguém vai se mudar daqui, vai ter chance de se mudar daqui, e nós precisaremos compreender de maneira clara quais são os nossos desafios e quais são as ferramentas que precisamos usar e como fazer para que nós superemos as nossas incógnitas, né? Resolver as nossas incógnitas. Acho que é um pouco por aí. Não sei se respondi, professora. Embaixador, muito obrigado, muito interessante. Acho que o diálogo interreligioso que o senhor falou, que foi praticado pelo Papa Francisco, poderia ser um método de conciliação em termos de mediação de guerras e de conflitos internacionais. Mas eu gostaria, aproveitando a presença do senhor, agora que o Papa Leão leva alguns meses de papado, a situação da Igreja em termos internos, sabemos que o Colégio Cardenalício tem um terço de cardenais italianos, os últimos 4 papas têm sido não italianos. Então, qual é a perspectiva do senhor que o âmbito no qual o Leão XIV vai trabalhar em termos da própria Igreja Católica? Muito obrigado. Obrigado a Júlia pelo convite, obrigado, senhor reitor. Olha, eu acho o seguinte, uma das ênfases que o Papa Francisco deu foi exatamente a universalização da Igreja. E essa universalização se traduz na prática na diversificação, né, das origens dos cardeais, né? No conclave deste ano, né, uma das observações mais notáveis, né, foi o fato de que muitos cardeais não se conheciam. Não se conheciam, não sabia quem era o arcebispo, uma diocese
na Ásia ou na África, né? Não obstante o fato de que haja visitas frequentes, né, de parte das congregações, das conferências nacionais de bispos ao Vaticano, né, não obstante o fato de ter havido o sínodo né, em 2023, 2024, né, ainda assim havia um certo desconhecimento, né, entre os cardeais. E, nesse sentido, as congregações gerais, que são as reuniões que se sucedem antes do conclave propriamente dito, elas serviram muito para um debate, que é exatamente o propósito dessas reuniões, serviram muito para que os cardeais pudessem expressar as suas opiniões, as suas expectativas em relação à Igreja, né? Eu recebi lá em Roma várias consultas de jornalistas me dizendo, mas quem é que está favorito? Não sei o que. Olha, acho que essa questão agora é irrelevante. O que é relevante é saber quais são as ideias que os cardeais estão esposando para que se estabeleça uma espécie de andaime sobre o qual trabalhará o futuro Papa. E é disso que se trata. Quer dizer, o Papa Prevost, ele... muitos disseram que ele era assim, uma espécie de surpresa, né? Mas eu sempre tive uma certa visão de que, em função do currículo dele, em função do trabalho que ele desempenhava, que ele podia ser um candidato importante. E foi o que levou a ser escolhido. Eu acho que a universalização da Igreja é um fator irreversível. Eu acho que, cada vez mais, a universalização vai haver, até mesmo em decorrência desse diálogo interreligioso, porque um dos efeitos possíveis, não estou dizendo que vai ser, mas um dos efeitos possíveis desse diálogo é haver, por parte das sociedades, uma maior sensibilidade aos temas da Igreja, né? Às opiniões da Igreja, né? Então, acho que isso pode ser um negócio importante. Isso não obstante a secularização. Eu vejo muitas pessoas, muitas opiniões, às vezes dizendo, com a secularização a Igreja está mais débil, a Igreja está menos coesa, etc. Eu não vejo isso. Até porque, aí vai uma opinião personalíssima minha. Eu venho de uma família católica, fui educado em escola católica, etc. Entre aquilo que eu fui educado e o que é hoje, né? Quer dizer, antigamente, várias coisas. Eu me lembro, eu tive um professor na escola primária que uma vez foi ensinar os pecados para nós. E aí um colega levantou a mão e disse assim, irmão, me diz uma coisa, e faltar à missa? Esse professor virou e disse assim, é sempre pecado mortal, você está condenado ao inferno. Sabe? Quer dizer, essa visão hoje não existe mais, né? Então, eu acho que são outros momentos, são outras coisas. E o grande objetivo dentro da Igreja hoje é o acolhimento. Eu vejo isso, o acolhimento de todo mundo. E a própria exortação apostólica Fiducia Supplicans, que tanta
tanta controvérsia causou na África, etc. É uma história muito interessante. No futuro, alguém vai ter que se debruçar sobre isso para escrever sobre o que isso significou na igreja, porque foi um marco aí, né? Mas ela mostra isso, né? Você não pode isolar as pessoas, né? Por exemplo, na Argentina, onde eu servi, vários padres, individualmente, às vezes não queriam batizar filhos de mães solteiras, né? Ora, o Papa Francisco, quando era arcebispo em Buenos Aires, foi uma das principais diretrizes que ele deu aos padres, no sentido de, não, essas pessoas são filhos de Deus. Eles precisam ter o acolhimento da igreja. Ah, mas a mãe é isso, aquilo, não interessa. Eles precisam estar. Então, eu vejo que essa universalização vai acontecer. Na Europa, é óbvio que os europeus, em particular os italianos, se ressentem muito disso. Porque o senhor veja que hoje padres não tem um cardeal, né? Veneza, o patriarca de Veneza, não é um cardeal, né? E por aí vai, né? Tem vários lugares. Mas isso, quer dizer, não há hoje, assim, na igreja, cadeiras sagradas, talvez exceto a do Papa, né? Exceto a do Papa. As outras, né? O fato de que, porque sempre foi um cardeal. Agora não vai ser. Nós temos um caso interessantíssimo, porque o cardeal João Braz de Avis, que era prefeito para o dicastério para a vida religiosa, ele venceu o tempo dele lá, se aposentou, e a sucessora dele é uma freira. E essa freira, ela tem sob ela um cardeal. Um cardeal, né? Então, isso, né, as pessoas estão mais abertas, mostrando também que há uma certa flexibilidade nessa noção de hierarquia. Que todo o trabalho é importante, independente de onde você se encaixa dentro do organograma. Ok? Bom, muito bem. Acho que eu queria o padre Miguel e depois a gente vai concluindo. Fica à vontade, padre Miguel. Eu sinto trazer uma questão que talvez precisasse de um pouco mais de tempo para a gente pensar, e a gente está sobre o horário, né? Mas essa questão da universalização, da própria configuração do colégio cardinalício, da própria reconfiguração do rosto da igreja, que a gente está vendo, né, como o senhor estava trazendo. Eu queria trazer o tema, por exemplo, do sínodo, né? Então, quer dizer, como é que o senhor vê essa passagem de Francisco a Leão, né? A gente percebe que o Papa Leão assume o caminho sinodal. A própria Secretaria do Sínodo, já em março ainda, o Papa Francisco aprovou um caminho até 2028, né, de implementação do sínodo. Como é que o senhor vê isso? Porque, assim, o senhor acaba de dizer que a igreja está vivendo um tempo de muito mais abertura e acolhimento e diversidade. A proposta do Papa Francisco é pela participação de todos, né? No sínodo, eu participei das 2 sessões do sínodo como facilitador, e eu percebia a abertura na discussão dos temas. Não havia tema proibido. Ali se podia falar de tudo, né? Então, a proposta do Papa Francisco é pelo diálogo, amplo diálogo, tanto aos de dentro da igreja, como também aos de fora, ou de outras religiões e tal. E havia aí também muitos delegados que chamavam delegados fraternos de outras configurações, de outras confissões religiosas ou de outras confissões cristãs, não é? Pois bem, então como é que o senhor vê esse caminho, né? Também considerando o fato do crescimento ao redor do mundo dos fundamentalismos e dentro da igreja também. Como é que o senhor vê isso, assim, se eu puder falar sobre isso? Olha, padre, muito obrigado pela sua pergunta.
Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que o sínodo, acho que a via sinodal é, digamos assim, é um caminho sem volta. Okay? É um caminho sem volta. E eu acredito que exatamente em função desse desafio colocado pela liberalização, pela secularização dentro da igreja, eu acho que talvez a maneira mais eficaz que existe para que a igreja procure novas formas de atrair as pessoas. Eu acho que a grande resposta que o sínodo nos traz é uma nova forma de comunicação. E as comunicações hoje mudaram muito. Quer dizer, é óbvio que existem coisas, atos ou obrigações que o católico tem em relação à igreja, etc. Mas isso não exclui que outras formas de comunicação tem. Eu me lembro, na pandemia, nós tínhamos a possibilidade de assistir uma missa pela internet. Eu mesmo fui um frequentador disso, né? Então, eu acho que isto vai acontecer, eu acho que o sínodo vai estar. Há também, na Alemanha, na Holanda, né, alguns outros países também, há também uma certa radicalidade na ideia de sínodo, mas isso eu tenho impressão, mas é minha impressão, eu não estou dentro da Cúria Romana para poder afirmar alguma coisa nessa área, mas eu vejo como algo que será claramente acertado e vai ter que ser modulado aqui, ali, etc. Quer dizer, não é um negócio que vai ficar, que vai ser uma coisa rígida. Ao contrário, a ideia de sínodo é uma ideia de flexibilidade e de alcance em relação a cada um, né? E eu acho que uma das coisas mais extraordinárias que o Papa Francisco fez com o sínodo, e o senhor trouxe uma delegação interessante lá de Brasília, e acho que também daqui do Rio, é o fato de que no sínodo vieram muitas mulheres e muitas pessoas que não eram religiosas, né? Não eram padres, não eram consagrados, né? E eu acho que isso é importantíssimo, né? Para que essas pessoas tenham esse sentido de pertencimento. Eu acho que a grande resposta à secularização é haver o sentido de pertencimento, que não significa você criar uma situação em que você está ali por obrigação. Você está ali por opção. Okay. Júlia, uma palavra. Acho que agradecer muito aqui as palavras do embaixador Everton e dizer que você está sempre bem-vindo quando você passar aqui pelo Brasil, Rio de Janeiro, a gente fazer outros encontros como esse e vai nos atualizando. Obrigada, Padre Anderson. Obrigado, Júlia. Obrigado, Sebre. Bom, então, agradecimento ao embaixador por esse momento, esse diálogo tão profícuo e a maneira como o senhor nos coloca, né, temas tão importantes. Nós não debatemos muito sobre a questão das mídias, mas, às vezes, as mídias reforçam certas narrativas de oposição entre Francisco e Leão, quando o senhor nos mostrou de maneira extraordinária, né, com uma visão que é própria de quem conhece o mundo e conhece todos os movimentos internacionais e tem uma visão assim muito profunda. O senhor nos mostrou que nós estamos vivendo um grande período da história, de uma grande continuidade e que, de fato, impõe à Igreja desafios muito grandes, mas que também celebra grandes passos que foram dados, né? Então, em meio a tantas notícias que a gente vê e tantas narrativas que querem um pouco levar a um pessimismo, eu acho que as suas palavras, pelo menos para mim, soaram como de muita esperança, de uma visão histórica, né? Eu acho que é fundamental, e de uma visão de que nós avançamos, sim, e precisamos continuar nesse caminho. Então, mais uma vez, assim como a Júlia disse, né,
O senhor é muito bem-vindo, a casa é sua, PUC-Rio, conte conosco, né, para o que for necessário, e queria também transmitir o abraço do Grão-Chanceler, do Orani, enfim, que o senhor se sinta assim, muito à vontade para contar com a PUC-Rio. Foi assim, um grande, grande prazer. Quero agradecer também a todos pela presença. Muito obrigado, sejam todos muito felizes, e o nosso aplauso ao nosso embaixador, que foi extraordinário.